Salve galera, tudo bom? Eu sou o Felipe e esse é mais um vídeo do canal Narrador de RPG. No vídeo de hoje vamos falar sobre Vampiro: A Idade das Trevas, um cenário alternativo de Vampiro à Máscara que acabou se tornando o cenário preferido de muita gente. Se você já conhece o nosso canal, deixa agora o seu like que isso ajuda pra caramba a gente e se inscreve aqui também, assim você vai ficar por dentro dos próximos vídeos que vem por aí. E não deixa de dar uma conferida na nossa página do Facebook. Inclusive, galera, se durante as discussões de Facebook vocês quiserem linkar a página do Narrador de RPG para fazer alguma referência, é só você digitar @narrador de RPG tudo junto, que a pessoa pode clicar e vir direto para o nosso Face. Não esquece de deixar o seu like lá também. Vampiro à Máscara quebrou o molde do RPG tradicional, trazendo a ação para o mundo moderno. Ao invés de castelos, masmorras, tavernas e armaduras, a gente tinha prédios, becos escuros, boates da moda e roupas de grife. E essa era a grande graça de Vampiro à Máscara, um cenário bem parecido com o nosso mundo real, só que misturado com fantasia e mistério para dar espaço para as aventuras acontecerem no jogo. Eis que em 1996 a White Wolf lança Vampiro: A Idade das Trevas, ou Dark Ages no original. Esse suplemento era diferente por dois motivos. Primeiro, que ele não era exatamente um suplemento, ele era um jogo completo, trazia todas as regras para ser jogado sozinho, incluindo algumas melhorias da regra antiga da segunda edição. E o segundo aspecto bacana é que ele trazia a ação do jogo para o passado do cenário, ou seja, para a Idade Média. Na verdade, Vampire: The Dark Ages leva o jogo para 1197, uma época bem antiga, onde a maioria dos eventos que formaram o mundo das trevas como os jogadores conheciam ainda nem tinham acontecido. E isso era justamente um atrativo para os jogadores veteranos. Como o cenário tinha relações entre os clãs e as próprias relações dos vampiros com a humanidade bem diferentes, parecia que era um jogo novo. Então era uma variação bacana de um cenário já familiar. E no vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouco desse cenário, das semelhanças e das diferenças dele para o cenário clássico de Vampiro à Máscara. Mas antes vale a pena mencionar que até em termos de mercado a ideia foi excelente. Afinal, os jogadores acostumados ao RPG mais clássico agora tinham um motivo para se aventurar no mundo das trevas, que eles iam encontrar esse cenário medieval mais familiar. E para os jogadores de Vampiro à Máscara, oferece uma variação do cenário com um monte de elementos novos para eles poderem descobrirem e desbravarem. Misturando o horror clássico da White Wolf com os cenários clássicos de fantasia e temperando tudo isso com muita sombra e muito sangue, é claro que Vampire: The Dark Ages acabou se tornando um sucesso e se tornou inclusive um dos jogos preferidos de muita gente. Mas chega de papo e vamos apresentar agora alguns dos aspectos principais desse cenário tão bacana. Idade das Trevas é um cenário focado na Europa medieval e os jogadores vão interpretar vampiros que habitam essas regiões. Como era uma época onde a viagem, a própria passagem de informação era muito complicada, cada reino, povoado ou vila acaba sendo o seu próprio universo. E os jogadores, por conta disso, acabam sendo inspiração ou sendo eles mesmos as lendas e o folclore daquelas regiões. E isso é um aspecto de importância bem bacana, inclusive para os personagens iniciais. Os jogadores podem escolher qualquer um dos 13 clãs principais de vampiros. E como essa era uma época onde a cultura era muito local, os clãs também representam muito bem alguns aspectos de culturas ou de personagens bem típicos de uma história de idade medieval. Na prática, isso permite que os jogadores criem personagens como vikings, nobres, cavaleiros, ciganos, bruxos, andarilhos, caçadores, cortesãs e várias outras ideias típicas de um cenário de fantasia. Claro que pegando todos esses conceitos e dando um toque bem mais sombrio para eles se tornarem personagens típicos do mundo das trevas. Aqui nós já temos a primeira diferença que pode ser bem atraente para os veteranos de Vampiro à Máscara. Como a gente está falando da época medieval, a divisão dos clãs em seitas de Camarilla e Sabá ainda nem aconteceu. As relações entre os clãs são muito mais baseadas nas localidades e nos interesses em comuns. Por isso, algumas alianças que seriam bem improváveis no Vampiro à Máscara são completamente plausíveis na Idade das Trevas. Por exemplo, o clã Vantru é um dos clãs que costumam se aliar com os Tizimice, e o historiador pode facilmente se apaixonar por um La Sombra que fosse bem poderoso. Os Assamitas, por exemplo, não são ainda tão temidos quanto eles vão ser no cenário moderno. Aliás, na verdade,
muitas linhagens de Vampiro à Máscara, como Filhas da Cacofonia ou Samedi, ainda nem existem. E da mesma forma existem algumas linhagens que são exclusivas de Idade das Trevas. Eles não vão sobreviver até o tempo moderno, mas constrói-se uma história legal com eles e os jogadores podem optar em fazer parte delas. Na verdade, saber que alguns desses personagens, devidos aos clãs deles, no futuro ou vão ser extintos ou vão estar em posição de rivalidade por causa de Camarilla e Sabá, dá uma tensão muito bacana para o jogo, porque você fica pensando, cara, quando essa divisão acontecer, como é que essa aliança vai ficar? E sim, eu sei o que você está pensando, existem algumas diferenças bem drásticas dos clãs de Vampiro à Máscara para os clãs na Idade das Trevas. Entretanto, a gente vai falar disso mais à frente. Um outro ponto importante desse cenário está justamente no nome. As trevas do título se referem a uma época que é anterior à época da razão, à época do conhecimento científico. A humanidade em Idade das Trevas não sabia praticamente nada das leis naturais que regiam o mundo. Nessa época, a regra da vez era a religião. De um lado, a Igreja Católica estava se expandindo, lançando cruzadas por toda a Europa. E do outro, haviam as últimas culturas pagãs e bárbaras que estavam tentando se defender dessa colonização religiosa. Pensando dessa forma, a gente consegue perceber os dois elementos principais de Dark Ages: mistério e fé. É um jogo de mistério porque existe uma certeza quase sufocante de que existe muita coisa desconhecida no mundo e que não está acessível para a humanidade ainda. Na verdade, nem para os vampiros. E é um jogo de fé porque essa lógica da religião, das crenças, são uma das poucas coisas onde as pessoas conseguem se agarrar para tentar encontrar algum sentido nesse mundo tão sombrio e ameaçador. Sendo assim, a humanidade não tinha grandes dificuldades em aceitar a existência do sobrenatural. E acabavam se apegando muito à fé porque eles sabiam que as lendas sobre espíritos malignos e monstros noturnos eram bem reais. Na verdade, em Idade das Trevas, quando cai a noite, a maioria dos humanos corre para suas casas, tranca as janelas e espera a noite passar, porque um monte de perigos sobrenaturais realmente andava à solta nessa época. E esse é um segundo detalhe bem marcante de Idade das Trevas para o cenário original. Vampiro à Máscara tem esse título justamente pela primeira tradição da Camarilla, a máscara que obriga os vampiros a se manterem ocultos da humanidade, misturados com ela sem revelar sua verdadeira natureza. Mas em Idade das Trevas, a máscara é a última tradição. Muitos vampiros nem se importam com ela. Na verdade, tem aqueles vampiros clássicos, habitando o castelo no topo da colina, que eles justamente dominam suas regiões porque eles mostram que são vampiros. Sim, eu sou real, muito mais poderoso e posso controlar sua mente. O que é que você vai fazer? No futuro, essa atitude que os vampiros tinham na Idade das Trevas vai causar um grande problema para todos os clãs. Mas, por enquanto, vamos nos ater a esse cenário, como as coisas funcionam na Idade Média. Esses elementos de mistério e fé são tão vivos no cenário que nem os vampiros estão imunes. É claro que uma vez que eles foram transformados em vampiros, eles acabam fazendo parte desse lado oculto do mundo. Só que os próprios vampiros também estão no escuro. Com isso, eles pensam, bem, se essa maldição do vampirismo existe, que outros tipos de horrores e perigos existem ocultos aí na noite? Soma isso com toda aquela gama de superstições e lendas que haviam na Idade Média. E em cima disso, coloca todos os mistérios que cada um dos 13 clãs guarda a 7 chaves. E em cima disso também coloca todo o peso do julgamento divino que a igreja está proclamando para todo mundo ouvir nessa época. Somando todos esses elementos, é como se os vampiros tivessem real motivo para serem paranoicos nessa época. E como todos eles são atormentados pela besta interior, é como se quanto mais eles se aproximassem desses mistérios ocultos neles mesmos, mais esses mistérios fossem devorando a personalidade e a sanidade deles. Só que para os vampiros, essa coisa de ser devorado pelos mistérios não era somente uma figura de linguagem. A besta interior, de fato, devorava a sanidade deles conforme eles iam conhecendo mais esse lado oculto dentro deles próprios. E com isso, os próprios vampiros também foram se agarrando a fés ou algumas espécies de filosofias para tentar segurar a barra e funcionar como se fosse uma âncora, impedindo eles de se perderem completamente para a besta.
Esses tipos de filosofias que tentava mantê-los presos ao mundo real era chamado de caminhos, e eram quase todos baseados em lógicas tradicionais daquela época. Algumas se baseiam em códigos de cavalaria, outros têm a ver com abraçar a selvageria e a bestialidade que há no mundo. Tem alguns que se assemelham a religiões, outros que são versões pervertidas das religiões da época, e por aí vai. O foco é que esses caminhos faziam com que os vampiros não se tornassem completas feras, bestas que perdiam o controle e também deixam de ser personagens jogáveis. E essa é uma terceira característica bem bacana para os veteranos de Vampiro à Máscara. No cenário moderno, os vampiros têm uma característica chamada humanidade, onde eles tentam se misturar e até imitar os humanos na tentativa de não perderem o controle de suas bestas interiores. Mas na Idade Média, a própria humanidade era bem tosca e sem esperanças. Então, eles foram criando esses caminhos, essas vias de sabedoria, baseadas nas filosofias e no misticismo da própria época. E o bacana é que esses caminhos são a origem das trilhas da sabedoria, que são muito utilizadas pelo Sabá e por alguns vampiros mais diferentões no cenário moderno. Isso também explica por que esses caminhos são tão difíceis de serem assimilados pelos vampiros que têm humanidade e por que existem tão poucos professores dessas filosofias entre os vampiros. Eles são realmente conhecimento da Idade Média e até de muito antes, que foram preservados através dos séculos e passados adiante de senhor para neófito. Na verdade, esse tema de moral alternativa que alguns vampiros desenvolvem é tão bacana que eu estou pensando em fazer um vídeo aqui no canal só voltado para as trilhas da sabedoria. Ele funcionaria tanto para Dark Ages como para Vampiro à Máscara e daria para os jogadores e para os narradores ideias bacanas de trabalhar um personagem dentro daquela ética e de usar as trilhas da sabedoria como gancho para a aventura. Se essa ideia te parece interessante, comenta aqui nesse vídeo que a gente pode preparar isso para o futuro. Existem outras diferenças bem bacanas que Idade das Trevas reserva para os veteranos de Vampiro à Máscara. A relação entre alguns clãs é bem diferente. O clã Tremere está somente começando, os Giovanni nem existem ainda e o clã Capadócio está começando a vislumbrar que tem um destino muito sombrio pela frente. Para a gente poder explorar todas essas histórias e principalmente para fazer um vídeo do clã Capadócio, que é um dos meus clãs favoritos, não deixe de assistir o nosso próximo episódio aqui no Narrador de RPG. E não esquece de deixar também aqui nos comentários qual é o seu aspecto favorito desse cenário de Idade das Trevas, para a gente poder conversar sobre isso e produzir mais vídeos. Galera, espero que vocês tenham gostado do começo desse novo especial do canal e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!